todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós trouxemos um tema um tanto quanto difícil, que é a respeito do suicídio. A ideia é mostrar o que acontece com o suicida num plano espiritual. Quando ele chega no plano espiritual, depois do suicídio, o que se passa com ele. Tem uma série de exemplos aqui. Eu me baseei muito no livro Memórias de um Suicida, né, e tem um diálogo do Divaldo também com um determinado espírito que a gente vai ver também. Mas antes de começar, eu queria apresentar os dados no mundo e no Brasil de como anda o suicídio. No mundo, nós estamos falando mais de 700 mil que tiram a própria vida por ano. A quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É uma morte por suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, esses números são até 2019, tá? Porque os números de 2020 tinha previsão, projeção, aí eu não quis utilizar. Então, nós estamos falando até 2019. No Brasil, está 12 mil, mas são mais de 12 mil que tiram a própria vida por ano. A quarta maior causa também de morte entre jovens de 15 a 29. Em homens, é a terceira maior causa. E em mulheres, da mesma idade, de 15 a 29, é a oitava maior causa. E quais são os motivos assim que o pessoal elencou, né, como principal? Em primeiro, a depressão, seguida de transtorno bipolar e de abuso de substâncias. E no Brasil, nós temos 33 mortes por suicídio por dia. Nós estamos falando de mais de uma morte por hora. Então, provavelmente, a hora que terminar a palestra aqui, uma pessoa se suicidou no Brasil. E eu trouxe um gráfico aqui para a gente dar uma analisada. Aqui no comecinho, o primeiro aqui é 2010 e o último aqui 2019, para a gente ver a ascendência da curva aqui. O azul é o homem, o vermelho é a mulher e o verde é o geral. A mulher aqui em 2019 teve um acréscimo de 30 e tantos % e no total aqui acho que dá 28 ou 26, alguma coisa assim. Então a gente pode perceber que o número está crescente. Em 2010, tivemos em números absolutos 9.454 mortes por suicídio. Em 2019, 13.523. Então, nós estamos aí com um acréscimo de 43% em número de suicídios. Eu trouxe um outro gráfico, eu nem ia colocar esse por faixa etária, mas eu trouxe principalmente por essa linha verde aqui embaixo e essa linha roxa aqui no meio. A linha verde é de crianças de 5 até 14 anos. Se a gente observar em 2010, a taxa a cada 100 mil habitantes era de 0,3. Já em 2019, ela passa para 0,67. Nós estamos falando em mais de 100% de aumento. E de 15 a 19 anos, de 3,50 foi para 6,36. Dá 80% de acréscimo. Então, assim, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa faixa etária, né, desde crianças e até adolescentes, até os 19 anos. Eu não pesquisei os motivos, deve ter uma série de motivos, é óbvio, né, que leva a esse acontecimento. E aproveitando, setembro é um mês de prevenção de suicídio. Então, assim, mas pelos números que a gente está vendo, não tem que ser só setembro. Todos os anos, todos os meses do ano tem que ser prevenção, principalmente criança e adolescente, cuidado com filhos, nem precisa ser parente, né? Alguma pessoa nessa faixa etária aí de 5 a 19 anos tem um aumento muito grande, então é dar atenção para o adolescente, ver o que está acontecendo, fazer ele se abrir mais, participar mais, para a gente tentar diminuir esse número, né? Bom, vamos então para o Livro dos Espíritos. De suicídio a gente tem das questões 943 até a 957. Não dava para colocar todos aqui, eu peguei alguns pontos assim que eu julguei interessante e principais, e Kardec perguntando lá, eles falam que muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e correspondem sempre às causas que o produziram. Então, assim, não dá para falar assim, se suicidou, vai acontecer aquilo. Ah, suicidou por enforcamento, vai ser assim, por tiro, vai ser assim. Não tem isso. Depende muito da causa que levou a pessoa a fazer isso, né? Então, nós vamos ter atenuantes e agravantes na questão. Ah, o obsessor levou ele a isso, então pode ser que tenha algum atenuante, alguma coisa assim, né? Um louco, por exemplo, que se suicida, ele não sabe o que está fazendo, né? E Deus, ele fala lá também numa das questões que Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito. Um ato de covardia. Por que eu trouxe isso? Que me lembrou, numa das quarta-feira à tarde, participando aqui do nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, uma jovem, devia ter 20, 23 anos, por aí,
ela veio perguntar se o suicídio era um ato de coragem. Ou de coragem ou de heroísmo, alguma coisa assim, mas acho que era de coragem. E na hora eu já me toquei, aí tem alguma coisa. Depois terminou a reunião, eu, o Jaime, o senhor Jaime, que participa à tarde também, pegamos para conversar, e de fato tinha algum problema, né? E ela ficava ouvindo vozes na cabeça dela, dizendo para ela cometer o suicídio, que era um ato de coragem, não sei o quê, papapá. E na verdade não é. É um ato de covardia porque a gente está fugindo das obrigações que a gente assumiu para resgatar os nossos débitos ou até para progredir. Às vezes a gente veio numa determinada encarnação, não para resgatar nada, mas só para progredir. E o que a gente acontece? A gente acaba fugindo disso, né? Simplesmente acaba com a vida para poder não enfrentar aquela dificuldade. E aqui é um insulto, né, que é feito a Deus. Aqui depois, mais para frente, a gente vai comentar, mas é basicamente o seguinte, pensa assim, a gente recebe um presente de uma pessoa, aí na frente dela você pega o presente e joga no lixo, ou destrói ele, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo. Deus dá de presente para nós uma vida, um corpo físico que dá um trabalho danado para projetar, para poder fazer uma reencarnação, e o que a gente faz com isso? Simplesmente se suicida, acaba com ele? Então é um desrespeito muito grande e um insulto a Deus, né? Consequências com o suicida não pode escapar. O desapontamento, descobre que ele não morre, na verdade. Então ele tenta se matar para poder fugir dos problemas, mas descobre que não morre. Sofrimento, nós vamos ver muito isso daí, principalmente no livro Memórias de Suicida, né? Na questão 965 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre as penas e os gozos, se eram proporcionais a alguma coisa material, e os Espíritos falaram que não tem nada de material. Muito pelo contrário, ele diz que o sofrimento, ou o gozo, ele é 1000 vezes mais vivo do que a gente encarnado. Por quê? Lá no plano espiritual, nós não temos o nosso corpo, e o nosso corpo ele inibe muito as sensações da gente. E como lá a gente não dispõe do corpo, vamos dizer assim, como uma barreira das coisas ruins, então a gente acaba sentindo 1000 vezes mais vivo o sofrimento que a gente vai ter. E a reparação que nós não vamos escapar, vai ter que voltar para reparar o que nós fizemos de errado. E aquele que procura escapar à vergonha de uma má ação. A gente vê muito hoje, né? O marido matou a esposa, ou a namorada, ou coisa parecida, daí a pouco se suicida também, para vergonha é tanto, ou sei lá o quê. Só que eles falam que isso aí não repara nada. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Uma do homicídio que ele cometeu e a outra do suicídio que ele cometeu. Então ele vai ter que responder por 2 faltas. E é muito comum a gente ver isso hoje, né? Tem programas aí que passam na televisão que vê diariamente vários casos nesse sentido. Então não resolve nada. No Consolador, questão 154, são as perguntas que Emmanuel recebeu, são 411, e aí ele fala sobre suicídio. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? O que ele sente? Qual a primeira impressão que ele tem quando chega no plano espiritual? Continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre. O que significa isso? Vamos dizer que ele se suicidou, se jogou num prédio. Ele vai ficar minuto a minuto revendo aquela cena, passando por ela de novo, e aí vai. É um looping que ele anda. Então ele acabou de se jogar, suicidou, daqui a pouco ele volta de novo, está se suicidando, volta de novo, está se jogando. E assim fica por vários anos, não se sabe quanto tempo, né? Depende de cada um, que nós já vamos ver mais para frente. Mas é isso que acontece, então ele fica num looping. Eu vou mostrar um exemplo aqui depois, num caso do Divaldo, que ele conta. Comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, a decomposição do corpo. Tem no livro lá, o Memórias do Suicida, que eu comentei, é um livro muito, muito assim, enriquecedor para a gente saber sobre isso, né? O espírito lá, ele fala que ele sentia os vermes comendo o corpo dele, mordendo a carne dele. Então, além de todo o sofrimento moral que ele estava passando, ele também sentia esse, né? E depois nós vamos ver por quê. Quando a gente falar de fluido vital aqui, vocês vão entender. E Emmanuel fala que é talvez o maior desvio da vida humana, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta à lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Não é aquilo que nós comentamos, não é como se você recebesse um presente de Deus e está ignorando ele e jogando fora. O caso do suicida do trem, o Divaldo conta isso. Eu vou contar muito assim rapidamente e resumido, porque por causa do tempo. Depois vocês colocam na internet, no YouTube, o suicida do trem, Divaldo Franco, vocês vão ver a história que ele conta.
Mas, enfim, assim, ele viu um rapaz que se suicidou no jornal, ele viu que se suicidou no trem, ele ficou, assim, com muita pena do rapaz, né, com muita compaixão dele, e começou a colocar ele no livrinho, no caderninho de orações que ele tem lá. E fazia orações para ele diariamente. Até que um determinado tempo, depois de muito tempo, o Divaldo estava muito triste, chorando, e daí apareceu um espírito para ele, pedindo para ele não chorar. Ele falou, não me peça isso, eu estou muito triste. Não chora, porque eu te amo, não sei o que tem, papapá. E aí, por fim, o Divaldo pergunta quem ele era, né, porque não conhecia ele. Ele falou, eu me suicidei há uns tempos atrás na linha de trem. E ele começou a contar que ele sentiu o trem passando por ele, moendo todos os ossos dele, e aí quando o trem passava, ele ia respirar, ele ouvia o apito de novo, e lá vem o trem de novo, e ele não tinha tempo de respirar. Mas quando o Divaldo fazia orações para ele, esse tempo entre o trem passar por ele e o apito de novo começou a aparecer um tempo um pouco maior, até que em um determinado momento ele foi socorrido, né? Então, assim, é aquela questão de que o Emmanuel falou lá, a gente vive o padecimento da nossa última hora, do nosso último minuto. Então, ele ficou por 15 anos nessa situação. Depois de 15 anos é que ele foi lá conhecer o Divaldo, né, que ele foi atraído para lá, tudo. E tem um outro detalhe. Ele disse que foi visitar a esposa, né, que ela ficava blasfemando contra ele, porque deixou eles na miséria. O filho virou bandido, estava preso, e a filha entrou na prostituição para poder se alimentar, que não tinha dinheiro para isso. Então, além dele ter que reparar o que ele fez com ele próprio, ele vai ter que reparar aquilo que aconteceu com os que estavam em volta dele, com familiares ou amigos, o que levou os familiares dele, nesse caso aqui, a essa perdição que aconteceu. Ele vai ter que responder por isso também, entendeu? Então, não é só o fato dele ter cometido suicídio. O que vai acontecer com a família do entorno dele? Ele tem que pensar nisso também. Um caso de suicídio que todo mundo conhece é o de Judas, né? Nesse livro Palavras do Infinito, o irmão X, lá, o Humberto de Campos, entrevistou o Judas Iscariote, e em um dado momento ele fala que submergiu em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Como ele veio reencarnado, a última reencarnação dele foi de Joana d'Arc. 1431, acho que a Joana d'Arc morreu. É isso mesmo. Então, vamos fazer as contas direitinho aí, dá quase 14 séculos para que Judas pudesse ter a redenção, né, se ter se redimido. E tem um livro também da Maria Dolores, que chama Coração e Vida. É um item lá, Amor e Perdão. Lá ela conta, né, que a Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou, perguntou para ele onde ele tinha ido. E ele disse que tinha ido lá às trevas para poder aliviar o coração de Judas. E ele encontrou ele louco, lá meio dementado, nem conhecia Jesus. E tem um outro livro que chama Momentos de Ouro. É um livro de vários, tudo Chico, né, mas aí são vários espíritos, esses Momentos de Ouro. Ele tem um item lá que chama Retrato de Mãe, que é da Maria Dolores também. Nesse livro, ela conta como que Judas foi resgatado. E quem resgatou Judas? Foi Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Então, ela fez uma forma de poema nesse livro. Depois, se vocês tiverem oportunidade, na internet tem em PDF, quem quiser baixar, ou dá para ler por lá. Um poema muito bonito. E a gente pode ver, foram anos aí de sofrimento e de expiação para Judas poder se reerguer novamente. Vamos entrar um pouco no livro Memórias de um Suicida. O espírito se apresentou como Camilo Cândido Botelho. Na verdade, o nome dele era Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. Então, muitos falam Camilo Castelo Branco, mas o livro ele se apresenta como Camilo Cândido Botelho. E eu vou contar a experiência dele nesse Vale dos Suicidas. O livro, assim, ele é muito bom, né? Ele é uma... Falam que é romance, né, na verdade, mas é um livro, assim, espetacular. Ele levou... eu acho que mais de 20 anos para poder ser escrito. Ficou 7 anos parado, para vocês terem uma ideia, porque a Ivone não tinha máquina de datilografia e a FEB só queria datilografado. E como ela não tinha dinheiro para comprar, até que um sobrinho dela acabou comprando para ela conseguiu datilografar. Ela foi levar uma época o livro, eles não aceitaram, ela ia pôr fogo no livro, aí ela viu uma mão na frente dela, que era o Dr. Bezerra de Menezes, pedindo para ela não fazer isso, para ela guardar. Ela guardou, daí veio o Leon Denis, ajudou ela a revisar toda a obra direitinho, e daí publicaram em 1954. Bom, no Vale do Suicida, ele fala que os suicidas eles se agrupam nos vales, lá nesse Vale do Suicida, pela lei da atração ou afinidade, que é uma lei universal, né? Vivem os mesmos dramas, dores e aflições. E ele conta que, além do problema dele, ele conseguia, pela psicosfera que tinha no ambiente, captava o problema de outros também. Então, não era só o sofrimento dele, dos outros também interferia nele.
E a Ivone fala também que os espíritos que são ligados a drogas, a aborto, desequilíbrios sexuais e guerras, eles também acabam ficando em vales. Se a gente vê no livro, não, vamos pegar o filme do André Luiz, por exemplo, a gente vai ver que ele também ficou em vales, né? Então, não é só o suicida, tem o vale dos suicidas e tem outros vales que ficam os outros espíritos. Aí ele conta lá que, assim, o panorama era desolador. Bom, para vocês terem uma ideia, a Ivone, ela tinha desdobramento. Então, ela acabava indo no local, via toda a cena e escrevia. Então, ela também acabou sofrendo muito, né, com a redação desse livro. Então, o panorama era desolador, vales profundos, gargantas sinuosas, cavernas sinistras, no interior das quais uivavam espíritos dementados pelos sofrimentos que os martirizavam. Essas cavernas, tinha uma época lá que o Camilo ia entrar numa caverna para se abrigar, né, porque ele ficava vagando lá, mas tinha espírito que expulsava ele, era uma confusão danada, até que ele conseguiu arrumar uma caverna para ele ficar. E ficou acho que mais 3 com ele. O solo era imundo, pastoso, escorregadio, fétido e repugnante. O ar era pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por nuvens ameaçadoras, como se eternas tempestades rugissem em torno, suplício inconcebível ao cérebro humano. Ele fala que não tinha luz, não tinha sol, não sabia quando era dia, quando era noite. E aqui é interessante que ele fala, o ar era asfixiante, gelado, mas espera aí, o espírito tem esse tipo de sensação? O espírito não sente calor, frio, nada disso. Nós vamos ver daqui a pouco, quando falar de fluido vital, o que acontece para ele sentir isso. Não havia nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo era miséria, assombro, desespero e horror. E o que há é choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. No começo ele não conseguia nem fazer uma oração, ele falava. Os condenados que nunca se harmonizam, ele fala que qualquer motivo era para briga, e o pessoal já saía rolando naquele solo pastoso, fétido, olhou meio torto, já saía a briga. Então, assim, era um tumulto generalizado aquilo lá. E tem os obsessores, aqueles que incentivam as pessoas a cometer o suicídio. Eles estão lá no Vale dos Suicidas. Divertiam-se com as nossas angústias, a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar. Então eles faziam lá o tribunal deles, né, de júri, e a gente vai ver isso também no livro Libertação, nas trevas, lá quando André Luiz vai visitar, o mesmo procedimento. Tinha o juiz lá que julgava as pessoas também. Então era assim, eles se divertiam e ainda julgavam as pessoas. E as donzelas? As donzelas eram insultadas no seu coração e no seu pudor. As faziam crer serem obrigadas a se escravizarem, por serem eles os donos do império de trevas. Então, assim, era tipo assim, você preferiu ficar aqui do que ficar na tua casa, então aqui vai ser escrava nossa, e não sei o que tem. Era alguma coisa nesse nível, né? Porque elas preferiram ficar lá com eles, e não na casa delas, cometeram suicídio para se forçar a ir para lá. Então, elas eram escravizadas. E, deixa eu falar isso também, submetiam-nos a vexames indescritíveis. O Camilo Castelo Branco, ele se suicidou porque ele ficou cego. Ele era escritor, aí ele acabou ficando cego, não resistiu, não ia conseguir trabalhar, acabou se suicidando. E ele se sentia cego no plano espiritual, só que ele via todos esses horrores acontecendo. Como se assim a visão dele abria nesses momentos para ele sofrer ainda mais com o que estava acontecendo lá. Ele se sentia cego, mas ele conseguia ver tudo isso. Mas aí, como Jesus disse que nenhuma ovelha iria se perder, temos a legião dos servos de Maria, ou lanceiros de Maria também. Ele fala que periodicamente singular caravana visitava esse antro de sombras à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos, né, ou diminuídos, né, pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível. Então ele fala, essa caravana era uma caravana que ia, tipo um trenó, puxada de cavalo branco, e ao lado dela iam os lanceiros, né, acho que vestidos em traje hindu, se não me falha a memória. Eles iam com lanças na frente e atrás para proteger esse comboio, porque eles iam buscar aqueles lá, que os fluidos vitais estavam arrefecidos, né? Só que os que estavam lá e que não tinham direito de ir, também queriam ir. Às vezes tentavam invadir, esses lanceiros iam lá proteger. Interessante que o pessoal chamava o povo lá que ia ser recolhido pelo nome. Fulano de tal, na caverna tal, eles tinham que ir lá na carruagem lá. Quando eles não conseguiam andar, que tinha casos que o espírito nem se locomovia, estava lá jogado. Aí eles sabiam onde eles estavam e iam lá recolher ele em macas, né?
E fala que em vão clamavam por socorro os que não se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. O que eu falei, aquele que ainda não tinha o fluido vital arrefecido, tentava entrar, eles não deixavam de jeito nenhum, não tinha como. E vamos falar então dos fluidos vitais. Nós temos aqui o nosso corpo, vamos dizer assim, é composto de espírito, corpo mental, o perispírito, esse amarelinho aqui, o duplo etérico e o corpo físico. O duplo etérico é onde fica o nosso fluido vital. Vamos colocar assim, é como se fosse nossa bateria de energia. A partir do momento do útero da mãe, a gente já começa a receber fluido vital. Ah, eu vou vir aqui para viver 70 anos, então eu vou receber fluido vital para esse tempo. Só que o fluido vital acaba se esgotando também, né, no dia a dia. E o nosso organismo, estando tudo em ordem, os nossos órgãos, ele acaba produzindo fluido vital para repor essa perda. Então nós temos, pela alimentação, a gente repõe, pelo ar, pelo passe magnético, a gente acaba repondo esse fluido vital. Até um dado momento, né, que os órgãos vão enfraquecendo, não vai conseguindo repor, até que se esgota o fluido vital, o perispírito se desliga do corpo físico. Então nós temos aqui, ó, dividindo aqui, ó, o que vai ficar na Terra? Corpo físico e, vamos dizer, o duplo etérico também. Isso são da Terra, não é do espírito, né? E o perispírito com o corpo mental e espírito é que vai para o plano espiritual. No caso do suicida, o que acontece? O duplo etérico, ele ainda está cheio de fluido vital, né? Porque se o camarada veio para viver 70 anos e com 20 ele se suicida, então, teoricamente, ele tem 50 anos de energia, vamos dizer assim, para poder gastar. Enquanto não gasta essa energia, ele fica no umbral, fica lá penando naquela condição que o suicida ficou, ele não consegue ir para planos superiores. Então, o duplo etérico está pleno de energia vital, no caso do suicida, e ele está ligado ao perispírito e ao cadáver, porque o fluido vital ele fica aqui circundando entre perispírito e corpo físico, né, fica nos dois. Então, o que acontece? Como ele se suicidou, você vai ter fluido vital no perispírito e no corpo físico, estão ligados nos dois. Então, o que vai acontecer? É por isso que ele sente a putrefação do corpo, né? Ele sente o verme comendo o corpo dele, porque ele tem ainda fluido vital, tanto no perispírito quanto no corpo físico. O espírito sente a repercussão daquilo que está ocorrendo na matéria, ou seja, a decomposição. Então, toda a decomposição ele acaba sentindo também, até que esgota esse fluido vital. Bom, na Legião dos Servos de Marias, a Ivone ainda faz o questionamento assim, e assim ficam, quanto tempo? Ó Deus piedoso, quanto tempo? Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhe permitam também a transferência para a localidade menos trágica. É aquilo que nós falamos, aqueles que vão tentar ir na caravana não conseguem, né, porque não está em condição vibratória ainda, e aqueles que vão ser recolhidos têm que esperar acabar o fluido vital. E para onde eles vão? Eles vão para cá, Hospital Maria de Nazaré. É uma colônia espiritual, que não é só hospital, né? Lá tem manicômio também, porque o pessoal às vezes chega dementado lá, né? Muitos casos de suicídio ele está dementado, igual Judas, né? Quando Jesus desceu para consolar ele nem reconhecia Jesus, estava dementado. Então, assim, lá tem sanatório, tem enfermaria, e tem outros prédios depois também que o pessoal acaba estudando. Né? Então, assim, ele vai lá, se trata, ficou legal, tudo, vai se preparar para poder voltar, né? Reencarnar e poder reparar aquilo que foi feito de errado. Vamos falar um pouco da expiação do Camilo, do espírito lá, né? que falou sobre o livro. Ele se suicidou em 1890, ele tinha 65 anos. Ficou no mundo dos espíritos por mais de 50, não só se recuperando, né? Ele se recuperou, mas depois também ele ficou estudando, se preparando para voltar. Ele reencarnou no final dos anos 40. Sua morte se daria após 60 anos. Então, vamos dizer que final dos anos 40, vamos dizer que foi 1950, mais 60 anos, até 2010 mais ou menos ele ia ter que ficar, né? Conviver com a cegueira desde os 40 anos. Então, se ele ia viver mais de 60, né? Então, ele durante mais de 20 anos ia ter que conviver com a cegueira. Aí vamos analisar. E lá em 1890, quando ele suicidou, por que ele suicidou? Numa vida anterior, ele já estava reparando, né? Já estava reparando que ele tinha feito uma vida anterior. Tinha uma prima dele, chamava Maria, se não me falha a memória. O marido, não vou lembrar. E ele era apaixonado nela, só que ela era casada, já tinha filhos. Ele fez porque fez, deixou o marido dela cego e o marido dela acabou suicidando. Então ele já estava resgatando essa coisa de outra vida. Mas 65 anos, quanto tempo mais ele viveria desse jeito? Mais 5 anos? Mais 7? Mais 10 que seja? O que aconteceu? Ele se suicidou,
vai ter que voltar e ficar mais de 20. Então, vai ter que pagar os 10 que ficou devendo, vamos dizer, ou 8, ou sei lá quanto, e mais um pouquinho aí para poder reparar o erro dele que ele cometeu, né? E eu espero, sinceramente, que ele já veio, já voltou, espero que ele tenha conseguido, porque não é fácil. Bom, para encerrar, eu trouxe 3 mensagens aqui. Uma está no livro Amigo, que é esse item anti-suicídio do Emmanuel. Ele fala assim: se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. É aquele caso, a pessoa vai morrer, acha que vai resolver tudo, chega lá, ficou pior e viu que não resolveu nada. Tem uma mensagem lá do Judas, no livro Momentos de Ouro, quando Maria, mãe de Jesus, vai recolher ele lá, e ele começa a falar isso: eu me matei, mas estou de pé aqui vivo. É um poema muito legal, né? Então ele comenta justamente isso: eu matei, achei que ia resolver tudo, complicou mais. Bom, por maiores que se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que em te criando a vida saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Então aqui Emmanuel pede para a gente confiar em Deus. E eu tenho um outro livrinho, O Bisturi e Algodão. Esse livro eu costumo ler ele na abertura dos Evangelhos no lar. Lá em casa a gente lê uma mensagem no início e no final. E na segunda passada que eu estava preparando isso, que é o dia que a gente faz o Evangelho, me apareceu essa mensagem. Eu falei, eu vou levar ela, porque é interessantíssima, né? Então aqui é uma mensagem do Espírito Sheila. Não desistas agora. Precipitação é ponte para o arrependimento. Há outras opções em teu caminho. Recorre à prece, busca um amigo, olha ao teu redor. O que ela fala aqui? Às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, então é a prece para a gente buscar, conversar com um amigo, explicar a situação, de repente a gente consegue resolver nosso problema e olhar ao nosso redor, porque sempre tem gente que está em situações mais difíceis do que a gente. Ocupa a mente e as mãos em algo construtivo. Não desistas da vida, a vida jamais desistirá de ti. É aquilo, nós vamos ter que voltar também, né? Se a gente cometeu o suicídio, a gente vai ter que voltar e reparar. Por isso que a vida não desiste nunca de nós. Hoje, amanhã e sempre, faze algo em teu favor. Deus te ajudará. Então, Emmanuel pede para confiar em Deus e a Sheila diz que Deus nos ajudará. E Jesus o que fala? Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, versículo 28 e 30. Aqui, quando a gente está num desespero, numa situação que a gente acha que não vai conseguir, é pedir ajuda a Deus, como Emmanuel fala. A Sheila diz que Deus vai nos ajudar. Importante, vinde a mim. O que Jesus fala? Vinde a mim. Vamos pegar o Evangelho, vamos entender o que ele nos ensina, vamos seguir nossos passos, nosso caminho, segundo as orientações de Jesus. Por mais difícil que esteja a nossa situação, tendo Jesus caminhando ao nosso lado, a gente vai ter força e vai ter sabedoria para enfrentar qualquer dificuldade. Tá bem? E eu deixei umas sugestões de leitura aqui, o Livro dos Espíritos que eu falei, questão 943 a 957, o livro Memórias de um Suicida, que é um livro assim muito, muito bom. O Céu e o Inferno, a segunda parte dele, tem os exemplos, lá e no capítulo 5 fala sobre suicidas, tem uma série de relatos lá. Tem um relato de uma mãe e de um filho também, né? Eu não vou contar, depois vocês vejam lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Então, esses 4 livros vai dar assim, bastante orientação, né, para a gente, não só para nós, que às vezes a gente não está nem pensando nisso, mas se a gente conhece alguém que está numa dificuldade que de repente passa na cabeça, vai dar alguma ideia assim para nós, algum material para a gente poder tentar convencer a pessoa do contrário, porque realmente um suicida não tem a vida fácil no plano espiritual. Bom, então é isso aí, gente, que Deus abençoe a todos nós, que abençoe e envolva com sua luz o pessoal lá do plano espiritual, os suicidas, e vamos aí agora para a nossa segunda parte na mesa.